Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Que alegria encontrá-lo aqui nessa noite. Que o bom Deus abençoe e sustente você e prospere a sua vida para a glória do nome do Senhor. De acordo com o calendário litúrgico cristão, e eu gosto muito do calendário litúrgico cristão, hoje observa-se o 6º domingo da Páscoa. O calendário cristão compreende a Páscoa não apenas como uma data, um domingo, mas como uma estação, como um período onde os cristãos se dedicam à reflexão acerca do ministério de Jesus, acerca da sua vitória, do seu triunfo sobre a morte e sobre as implicações disso. Uma das leituras propostas para esse domingo é o Evangelho de João, capítulo 15, e eu quero meditar com vocês a respeito dessa passagem, nessa oportunidade que o Senhor nos dá. Então abra sua Bíblia comigo, por favor, no Novo Testamento, 4º Evangelho, Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Nós leremos os primeiros 17 versos do capítulo 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam-o no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida, e nós compreendemos que ela procede de Ti. Nós recebemos a Tua palavra inspirada, inerrante, suficiente para nós, e imploramos para que o Senhor, por meio de Teu bendito Espírito, ilumine nossa mente, nos dê clareza, nos dê percepção das coisas que são santas, justas, belas e eternas. Nos auxilie agora nesse momento de reflexão e de meditação acerca da Tua palavra.
É a nossa prece e nós a fazemos em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. O contexto de João capítulo 15 é o cenáculo, naquela noite que antecedeu a paixão e morte na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que metade do Evangelho de João é dedicado à narração dos eventos relacionados à última semana do ministério público e terreno de nosso Senhor. Jesus e seus discípulos estavam, como já foi dito, no cenáculo, um local aconchegante, um local privativo, pois eles pretendiam celebrar a Páscoa. Naquela noite especial, mágica, inesquecível, os discípulos ouviram frases ditosas, tais como: tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E ouviram também expressões como: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Esta é a sétima e última declaração do tipo eu sou, pronunciada por Jesus Cristo e registrada no Evangelho de João. Nós vemos nessa declaração mais um exemplo do caráter autocentrado do ensino de Jesus. O teólogo John Stott faz essa observação. O ensino de Jesus era autocentrado, ou seja, ele falava de si mesmo. E ele falava do que ele podia oferecer e dar para todos aqueles que acreditassem nele. Nesse longo bloco de texto, são 17 versos, 2 verbos chamam a nossa atenção. 2 verbos se destacam por conta da sua frequência e por conta da sua importância dentro da estrutura dessa passagem. Diante disso, eu queria conversar com vocês hoje a respeito do seguinte tema: permanecendo em Cristo e amando como Cristo. Permanecer em e amar como Cristo. Em primeiro lugar, o texto nos ensina que nós devemos permanecer em Cristo, perseverar no Senhor. O crente não arreda o pé, ele permanece ligado, conectado, associado ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto começa fazendo uma referência ao cultivo de vinhedos, que era uma prática muito regular, muito importante, muito comum para a vida e a economia de Israel. Ao empregar essa metáfora, Jesus recorreu a um expediente, Jesus recorreu a uma imagem que os judeus conheciam muitíssimo bem. Cá entre nós, os jundiaienses também conhecem um pouco a respeito do cultivo de uvas, visto que essa é uma importante atividade econômica da nossa cidade. A videira é uma das figuras usadas pela Bíblia como ilustração do povo de Israel. Nós vimos isso na primeira leitura da noite. No Salmo 80, que foi lido há pouco, a Escritura apresenta essa ideia. O Senhor cuida do seu povo e o texto empregou a imagem da videira. A palavra-chave desses 11 primeiros versos é a palavra permanecer. Essa palavra ocorre 11 vezes em 11 versículos, ou seja, ela é importante, é adequado, é razoável que a gente dedique a atenção a esse verbo que foi largamente empregado e repetido por Jesus Cristo naquele seu discurso. A palavra grega traduzida por permanecer comunica a seguinte ideia: aguardar em um lugar ou estado com expectativas para o futuro.
Permanecer em Cristo não é aguardar com impaciência. Isso acontece lá no consultório médico ou no consultório do dentista. Permanecer em Cristo não é aguardar com impaciência. Permanecer em Cristo também não é uma espera pessimista ou monótona. Permanecer em Cristo é aguardar com expectativa, com esperança, com fé de que o Senhor pode realizar grandes coisas. O Senhor pode realizar grandes feitos para a glória do seu nome e para o bem e para a edificação do seu próprio povo. Permanecer em Cristo significa manter uma comunhão íntima com Cristo que oportunizará. Existe essa palavra? Legal. Essa permanência em Cristo vai oportunizar crescimento e boas obras. Jesus Cristo é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e os que creem em Cristo são os ramos frágeis dessa videira. Diante disso, a pergunta que surge é a seguinte: como eu posso saber se eu estou permanecendo em Cristo? Eu estou permanecendo em Cristo, ou seja, aguardando com expectativa, ou eu apenas me acostumei com uma tradição religiosa? Sabemos que estamos permanecendo em Cristo sabemos que estamos permanecendo em Cristo quando somos podados. Permanecer em Cristo relaciona-se à experiência de ser podado. Veja lá o verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. O ramo que não dá fruto é cortado, porque a madeira de uma videira só serve para produzir uvas. A madeira de uma videira morta não pode ser usada para produzir um móvel, tampouco serve de gancho para pendurar alguma coisa. A madeira da videira só serve para a produção de uvas ou para ser empregado como combustível para alimentar uma fogueira. Esse ramo que não dá fruto é cortado fora. Já o ramo que dá fruto também passa por poda, ele também é cortado. Entretanto, esses cortes não são fatais, pelo contrário, esses cortes produzem vida, produzem vitalidade. A poda serve para a planta ficar bonita, para a planta crescer. A poda produz vitalidade e produtividade. E essa poda não é apenas a remoção de elementos nocivos, também pode ser a remoção de coisas boas, a fim de que a gente possa desfrutar de coisas ainda melhores. Às vezes a gente imagina que Deus nos poda apenas quando situações adversas ocorrem em nossas vidas, ou quando coisas ruins surgem. Eventualmente a poda do Senhor configura-se nesse movimento do Senhor retirar de nós coisas que são boas, a fim de nos dar coisas que são ainda melhores. O maior julgamento que Deus pode trazer sobre um cristão é deixá-lo sem poda. O maior julgamento que Deus pode trazer sobre nossas vidas é deixar que a gente toque a nossa vida normalmente. O maior julgamento que Deus pode trazer sobre um cristão é deixá-lo por conta própria. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo afirmou que um dos tratamentos mais severos de Deus em relação àqueles que o desonram é entregá-los a eles mesmos. Nós lemos lá em Romanos, no capítulo 1, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Eu gosto bastante da ideia de Agostinho de Hipona, importante teólogo da história da igreja,
ele costumava dizer o seguinte: a punição do pecado é o próprio pecado. Qual é o castigo do pecado? O próprio pecado. Porque o pecado promete prazer, mas ele entrega angústia. O pecado promete aventura, excitação, o novo, mas o que ele entrega efetivamente são lágrimas, é ansiedade, é culpa. Ou seja, de fato, o castigo pelo pecado é o próprio pecado. Então, se você está sendo tratado pelo Senhor, se o Senhor está te podando, saiba que isso é bom. O Senhor corrige aqueles que ama. Você é filho amado, você não é filho bastardo, empregando a linguagem da epístola endereçada aos Hebreus. Permanecer em Cristo passa pela experiência de ser podado. Sabemos que permanecemos em Cristo quando produzimos frutos. Veja lá o verso 4. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O Pai plantou a vinha e o Pai cuida da vinha. É importante termos essa percepção. O Senhor mesmo plantou a vinha, o Senhor mesmo escolheu o seu povo, e o Senhor cuida desse seu povo. Os ramos retiram da videira a vida e a força necessárias para a produção de frutos. A seiva viva que flui pelo caule capacita o ramo a produzir uvas. Sem isso, o ramo será absolutamente infrutífero. Então, permanecer em Cristo tem relação com a produção de frutos, de bons frutos. Mas eu quero alertá-los para o fato de que uma boa produção exige tempo, exige cultivo. Quero compartilhar com vocês a ideia do reverendo Eugene Peterson. Uma boa colheita não aparece de um dia para outro. A pessoa que busca resultados rápidos, ao plantar as sementes das boas obras, ficará decepcionada. Se eu quiser batatas para o jantar de amanhã, de nada adiantará plantar sementes de batata nessa noite. Por quê? Porque entre a semeadura e a colheita há longos períodos de escuridão, de invisibilidade e de solidão. Os frutos aparecerão a seu tempo. Às vezes a gente fica apressado, mas tem fruto que demora para poder ser colhido. Apesar de a salvação ocorrer exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, boas obras acompanham os que creem. Aliás, os que foram salvos pela graça foram também criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. É o que lemos lá em Efésios, no capítulo 2, verso 10. Só é possível produzir frutos permanecendo ligado, associado a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Sem mim, afirmou nosso Senhor, vocês não podem fazer nada. Você tem essa compreensão santa e bíblica de que você é totalmente dependente de Deus? É possível que, eventualmente, a gente se comprometa com a arrogância e com a prepotência, achando que nós somos alguma coisa, achando que nós temos o que temos porque fizemos por merecer, achando que somos o que somos porque nós batalhamos demais. A Bíblia não tem dificuldade com a questão da responsabilidade humana. Pelo contrário,
A Escritura sempre alerta-nos para essa dimensão de que somos sim responsáveis pelos nossos atos, porém a mesma Escritura chama a nossa atenção para a soberania de Deus e para a realidade de que o Senhor faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu e vocês somos completamente dependentes de Deus. Cantamos isso há pouco. O poeta disse: olha, eu não me atrevo a dar nem um passo sem a tua condução, Senhor. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender essa lição. A gente precisa ter mais percepção de dependência. E a gente precisa desejar essa condução do Senhor, essa direção que vem da parte dEle. Eu quero dividir com vocês a afirmação de G.K. Chesterton. Ele afirmou o seguinte: a total autoconfiança não é apenas um pecado. A total autoconfiança é, na verdade, uma fraqueza. A prepotência, o orgulho não são apenas pecados. Eles nos tornam frágeis e fracos. A pessoa que tem compreensão de que é dependente do Senhor, ela é fortalecida e é preparada pelo Senhor para as batalhas. Os biógrafos de Abraham Lincoln, grande presidente da história dos Estados Unidos, contam que Abraham Lincoln costumava fazer a seguinte oração antes de discursar. Como presidente, ele precisava discursar, e muito. E a oração de Abraham Lincoln era a seguinte: Senhor, sem ti eu preciso fracassar. A oração dele não era: Senhor, sem ti fracassarei. A oração dele era: Senhor, sem ti eu preciso fracassar. Porque às vezes a gente pode obter vitórias e achar que essas vitórias aconteceram por conta da nossa virtude, por conta da nossa habilidade, por conta da nossa expertise. Não. As vitórias que alcançamos é por conta da bênção e da graça do Senhor em nossas vidas. Permanecer em Cristo está relacionado a receber respostas para as orações. Veja lá o verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Uma pessoa que permanece em Cristo não pedirá nada em contrário, ou melhor, não pedirá nada contrário à vontade do Senhor. A sua oração vai assemelhar-se à oração que Jesus nos ensinou: Pai Santo, seja feita a tua vontade. Dessa forma, não é difícil entender que essa pessoa receberá respostas para as suas petições. Eu gosto bastante de um trecho de um texto que saiu da pena do reverendo José Borges dos Santos Júnior. Reverendo José Borges dos Santos Júnior foi um destacado pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, foi inclusive presidente do Supremo Concílio da nossa denominação, exerceu seu ministério especialmente na primeira metade do século passado, e num texto publicado em 1948, o reverendo José Borges afirmou com propriedade e verdade o seguinte: quem não ora, se tem religião, é só de ideias. Conhece, mas não vive. Deseja, mas não desfruta. Sabe, mas não confirma com a experiência o seu conhecimento. E ele avança em sua ideia e registrou: pedir não é impor. Se a oração fosse uma fórmula cuja aplicação desse resultado infalível, o mundo seria governado não pela sabedoria de Deus, mas pelo capricho das criaturas e principalmente pela sua grande ignorância. O tema da oração aqui também chama a nossa atenção para a necessidade de orarmos em nome de Jesus. O Senhor Jesus disse: tudo que vocês pedirem
em meu nome. Eu fico assim, pensando muito, depois de ouvir uma pessoa orar sem concluir a sua oração com a expressão em nome de Jesus. Eu fico pensando, será que essa pessoa pensa que realmente ela tem condições de comparecer sozinha na presença do santo e eterno Deus e lhe dirigir a palavra? Eu não consigo falar nem com o prefeito da cidade sem um mediador. Será que eu consigo acessar a presença do eterno Deus assim? Meus irmãos, nós temos um mediador que é Jesus. Jesus media a relação do homem pecador com o eterno e santo Deus. Nós temos um mediador, como lemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. E aqui, mais uma vez, o Senhor Jesus nos estimula a pedirmos coisas em seu nome. O crente ora em nome de Jesus. O cristão pode falar com Deus por causa de Jesus. Então, por favor, meu irmão e minha irmã, encerre as suas orações com essa fórmula bíblica e que tem acompanhado a igreja desde os seus pródromos. Senhor, eu faço essa oração em nome de Jesus. Eu compareço diante de Ti, porque o Senhor Jesus inaugurou esse caminho. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida, me reconciliou com o Senhor. Então eu me aproximo pela fé e solicito essas coisas e oro e louvo o Teu nome por conta do que Jesus Cristo fez. Permanecer em Cristo também relaciona-se com alegria. Veja lá o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Jesus alegra o coração da gente. Na verdade, a maior fonte de alegria é a presença de Deus na vida diária do homem. O salmista registrou lá no Salmo 16, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi e Salomão, pai e filho, respectivamente, confirmam essa verdade. Davi, muito habituado, muito familiarizado à alegria procedente de Deus, quando se encontrava em pecado, achou-se em tristeza. Daí a necessidade de pedir pela restauração da alegria da salvação. É o que lemos lá no Salmo 51. Restitui-me a alegria da tua salvação. Já Salomão, depois de ter se comprometido com a idolatria, depois de ter se distanciado de Deus, amargurado e desgostoso da vida, registrou lá em Eclesiastes 2, verso 25, quem pode alegrar-se? O homem distante de Deus só poderia fazer essa pergunta, quem pode alegrar-se? Porque distante do Senhor, nós não encontramos alegria perene e verdadeira. O texto, em primeiro lugar, chama a nossa atenção para a necessidade de permanecermos em Cristo. E permanecer em Cristo é aguardar com esperança e com expectativa. Não é aguardar com impaciência. É aguardar com esperança. Em segundo lugar, o segundo verbo que ocorre aqui bastante é o verbo amar. A partir do verso 12 até o final do verso 17, João trata sobre o amor. João registra as palavras de nosso Senhor a respeito do amor. Esse parágrafo começa e termina com a recomendação de amor uns pelos outros. O amor é tema recorrente na Escritura e especialmente presente na literatura joanina. João está nos ensinando que podemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou quando permanecemos em Cristo e somente quando permanecemos em Cristo. Distante do Senhor, eu não dou conta. Sem o auxílio de Jesus, eu não consigo amar os meus inimigos.
Sem a capacitação de Jesus, eu não consigo perdoar o meu ofensor 70 vezes 7. Eu só consigo amar como Jesus me amou, permanecendo em Jesus, associado a Ele e com a capacitação dEle. João mais uma vez afirma que o amor se origina em Deus, Ele nos amou primeiro e é derramado sobre os crentes. O amor de Deus em Cristo pelos que creem é tão grande, é tão intenso, é tão genuíno, que a partir do verso 13, Jesus passa a chamar seus discípulos de amigos. A palavra grega doulos, traduzida por servo, é substituída pela palavra grega filos, traduzida por amigo. Um escravo não precisa saber por que seu dono lhe dá uma ordem, ele só deve obedecer. Com o amigo é diferente, porque com o amigo a gente pode compartilhar expectativas, compartilhar esperanças e planos. Jesus nos ama tanto que Ele nos chama de amigos. Os versos posteriores ampliam essa ideia. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Quem é amigo de Jesus? É quem obedece. É quem observa seus mandamentos. O amigo de Jesus tem, portanto, intimidade com o Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É o que lemos no Salmo 25, no verso 14. Às vezes imaginamos que intimidade com Deus é levantar a mão bem alto na hora do louvor. Nada contra, viu? Nada contra. Mas essa coreografia não representa necessariamente intimidade com Deus. Aliás, quando lemos a Escritura, o movimento das mãos que mais agrada o Senhor não é levantar para cima, mas estender para baixo, com o objetivo de doar, com o objetivo de compartilhar. Às vezes a gente imagina que intimidade é essa coisa romântica. Não, intimidade com o Senhor é obediência, é fazer o que o Senhor deseja que a gente faça. A intimidade do Senhor é para essa gente, para essa pessoa que obedece ao Senhor. John Wesley, o grande clérigo anglicano, líder e precursor do metodismo, costumava dizer que, por ocasião de sua conversão, ele trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. John Wesley foi se converter sinceramente ao Senhor depois de ordenado ao sagrado ministério. A experiência de conversão efetiva a Cristo ocorreu depois disso. Ele já estava envolvido com religião, já era ministro ordenado da igreja episcopal. Porém, ele compreendeu a graça de Jesus ao ler o que Deus fez na vida de Lutero, por meio da leitura da Epístola aos Romanos, e por ocasião de sua conversão sincera, ele afirmou que trocou a fé de um escravo pela fé de um filho. Se Wesley tivesse se expressado em linguagem joanina, teria dito que tinha trocado a obediência de um escravo pela obediência de um amigo. Os discípulos de Jesus tornam-se amigos dele, tão somente por causa da misericórdia e da eleição divinas, não por merecimento ou competência. Ninguém se torna íntimo ou amigo de Jesus por conta de sua forma de performar. É Jesus quem se aproxima do pecador. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O texto ensina claramente que Deus escolhe alguns. O texto está ensinando isso claramente. Deus escolhe alguns e, usando a linguagem teológica do calvinismo, Deus preteriu outros. Por que Deus escolheu alguns? Olha, a Bíblia não se interessa pelas causas da eleição, mas a Bíblia se interessa para as consequências da eleição.
Isso é curioso. Por que Deus escolheu fulano? A Bíblia não está preocupada com as causas da eleição. Isso pertence ao Senhor. Aprove ao Senhor escolher alguns. Entretanto, a Bíblia se interessa e muito pelas consequências da eleição. A ênfase do texto recai sobre as consequências da eleição, não suas causas. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Deus escolhe alguém para usar essa pessoa como instrumento seu para a proclamação do Evangelho e para o bem do mundo. Essa consciência de completa inabilidade, de total dependência de Deus para a salvação, produz nos corações dos crentes humildade e gratidão, condições altamente propícias e favoráveis para o estabelecimento e manutenção de bons relacionamentos interpessoais e horizontais. Eis aí a fórmula para a capacitação, ou melhor, está aí a fórmula da capacitação para o cumprimento do mandamento que aparece no verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus irmãos, aqueles que foram escolhidos por Jesus, foram designados por Ele mesmo para irem e para darem frutos permanentes para a glória de Deus. Resumindo, recapitulando, para concluir a nossa reflexão nessa noite, eu e vocês, nós devemos perseverar, devemos permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo não é tocar. Estou tocando a vida. Permanecer em Cristo não é empurrar com a barriga. Vamos ver aonde vai dar. Não. Permanecer em Cristo é aguardar com expectativa, com fé e com esperança de que o Senhor vai realizar grandes coisas para a glória do seu nome. Permaneça em Cristo. E aprendemos também que nós devemos amar como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou com intensidade, com sacrifício, com abnegação. É desse jeito, é dessa forma que nós devemos nos amar. É desse jeito que a gente deve amar a nossa esposa lá em casa. É desse jeito que a gente deve amar os nossos filhos. É desse jeito que a gente deve amar o vizinho chato, que fez barulho hoje à tarde. É desse jeito que a gente deve amar, como Jesus nos amou. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus. Amém.